Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje o tema que está em cima da mesa nesta manhã de quarta-feira é como fazer chegar dinheiro às empresas, como financiar as pequenas, as médias, as grandes empresas, também os particulares. É uma questão fundamental na economia nos dias de hoje, não só em Portugal, um pouco por toda a Europa, em todo o mundo, muitos países sofrem do mesmo mal. É a questão que vamos analisar com António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School, Luís de Carvalho, diretor-coordenador do Banco Espírito Santo, e também Rogério Celeiro, administrador executivo da Orei Financial. Luís, começo por si. Obrigado a todos por estarem nesta Comissão Executiva. É uma questão, obviamente, fundamental. Se olharmos para aquilo que é a tesouraria da maior parte das empresas por estes dias, estará seca ou muito próximo disso. Como é que esta questão se pode resolver? Que soluções é que existem? Antes de mais, muito bom dia a todos. De facto, estamos neste preciso momento e neste arranque de ano a viver provavelmente o centro das maiores dificuldades ao nível do país e também ao nível das empresas e, enfim, esperamos que ao longo do ano as coisas se possam dissipar e haver expectativas mais positivas no início do próximo ano. Mas, de facto, o tema do financiamento das empresas é um tema que está na ordem do dia, recorrentemente é um tema abordado ao longo do tempo. Mas para falarmos de financiamento das empresas temos que pensar nas duas vertentes, o financiamento ao investimento e o financiamento da tesouraria. Ao nível do financiamento ao investimento, há uma pouca procura, portanto, como vimos na última década, desde 2000, o investimento em Portugal tem tido fundamentalmente quebras nos últimos 12 anos, portanto tivemos apenas 2 ou 3 anos em que o investimento em Portugal cresceu, tivemos uma quebra no investimento no ano passado de 11%, as expectativas para este ano uma quebra de perto de 10%, e portanto a procura para soluções de investimento tem vindo a ser adiada e portanto as empresas, aquelas que pensam investir, têm vindo a adiar as suas decisões de investimento. E portanto a procura de crédito para financiamento e para investimento está, enfim, não é propriamente um problema. As maiores dificuldades que as empresas sentem é exatamente no financiamento da tesouraria. E aí é importante percebermos e vermos o problema na sua plenitude. Ou seja, o problema da tesouraria das empresas é um problema estrutural, de forma cíclica, nos períodos de crise como os que atravessamos hoje em dia, vem ao de cima. E temos que pensar exatamente na sua plenitude, nas suas 3 dimensões. O financiamento das empresas, fundamentalmente, é assegurado por capitais próprios, portanto, os capitais que os sócios e os acionistas colocam à disposição das empresas. E aí, quando analisamos os dados das empresas portuguesas comparativamente com a média europeia, não há uma grande tradição, ser utilizada, mas é necessária. Portanto, é essa que permite dar a estrutura financeira às empresas para aguentar em momentos de adversidade como estes que estamos a viver. E, portanto, só para lhe dar 2 números, o peso da dívida financeira sobre o total dos capitais próprios nas empresas portuguesas anda na casa dos 120%, ou seja, por cada 100 unidades de capitais próprios temos 120 de financiamento bancário, enquanto a média europeia anda na casa dos 70%. Portanto, temos praticamente o dobro da dependência de financiamento bancário comparativamente com as empresas, com a média da zona euro. E isto, portanto, é uma debilidade estrutural que se agudiza nos momentos como estes que vivemos. Depois temos o financiamento bancário, uma segunda dimensão importante, da qual eu gostava de desenvolver um pouco, e depois uma terceira que tem a ver com o circuito de pagamentos e de recebimentos, a relação das empresas entre si, das empresas com o Estado, e aí também há problemas, aí que a situação se tem vindo a agravar, e acho que depois mais à frente valeria a pena desenvolver um pouco. Portanto, é notório e é sabido, portanto, que estamos perante uma situação, um quadro restritivo, estamos perante um plano de ajuda externa ao país. Isso resulta do facto de, perante os nossos credores internacionais, termos atingido níveis de endividamento que não eram os mais recomendados e, portanto, todo o país, a começar pelo Estado e pelos vários agentes económicos, estão perante um quadro de maior restrição. E essa restrição é impactada ao nível das entidades bancárias, dos bancos, através, nomeadamente, de 2 indicadores muito importantes, um do rácio de crédito sobre depósitos, que, como sabemos, tem que, ao compromisso de atingir esse valor em 120% em 2014, e vimos de rácios de 160%, em termos da média do sistema financeiro português. Esse ajustamento está a ser feito e, portanto, não há dúvidas nenhumas que ele vai ser cumprido. E, por outro lado, houve um conjunto de maiores exigências de capitais próprios dos bancos, os Core Tier 1, que têm que atingir 9% de acordo com os critérios da EBA agora em junho deste ano,
e 10% de acordo com os critérios do plano de ajuda externa ao país no final deste ano. Ou seja, a banca está basicamente a passar por dois choques muito violentos ao mesmo tempo. Exatamente. Um que claramente dois choques, há outros um que condiciona violentos, de certa maneira a liquidez, o outro condiciona o esforço financeiro dos acionistas em termos de colocação de capital próprio junto das instituições. De qualquer maneira, é bom não esquecer, e, portanto, porque eu acho que, apesar de haver algumas dificuldades de liquidez, penso que não é por falta de liquidez que os bancos não estão a financiar mais a economia. Aliás, acho que se temos um problema de endividamento, provavelmente não é com mais dívida que se vai resolver o problema. Portanto, é preciso ter menos dívida e melhor dívida. E, portanto, há outros dados que também são importantes. E, portanto, o problema maior do financiamento e da preocupação dos bancos no financiamento da economia tem a ver com o agravamento do risco de crédito. Nós estamos a atingir níveis máximos de crédito vencido sobre crédito concedido ao nível das empresas. O ano fechou com 6,1%. Este rácio, normalmente, em períodos normais, anda abaixo dos 2%. Portanto, aumentou de 4,1% para 6,1% no último ano. E há uma tendência, há sinais pelo intensificar dos processos de falências que este indicador ainda possa vir a aumentar. E, portanto, eu diria que há uma grande preocupação do sistema financeiro em termos da avaliação do risco. Deste ponto de vista, também a realidade das empresas é muito heterogénea, ou seja, o problema não é igual para todos. Eu dividiria a realidade das empresas em 4 quadrantes. Aquelas que estão posicionadas única e exclusivamente no mercado doméstico e as que estão posicionadas também no mercado externo. E aquelas que têm uma situação financeira equilibrada e as que têm uma situação financeira desequilibrada. Naturalmente, para aquelas que apostam, que têm estado a apostar mais no mercado externo e que estão financeiramente equilibradas, aí não há problemas. Os maiores problemas são fundamentalmente das empresas que dependem única e exclusivamente do mercado doméstico, que está numa grande contração, com máximos de desemprego e com perspectivas de ainda vir a aumentar. E, portanto, aí é que as dificuldades são maiores, e nomeadamente aquelas que têm situações financeiras desequilibradas e que atingiram níveis de endividamento que já não permitem que se possa continuar a financiar. Luís, já vamos analisar em mais pormenor essas questões. Rogério Celeiro, uma das questões que me parece importante salientar, relativamente a esta questão também, muitas vezes, de falta de capital dos próprios acionistas, tem que ver, aliás, com também a fraca utilização do mercado de capitais para financiar as empresas. Não é uma tradição em Portugal abrir o capital das empresas e utilizar a Bolsa e outras formas possíveis através do mercado de capitais para financiar as empresas. Porquê é que isso acontece? Muito bom dia a todos. O problema da utilização do mercado de capitais para financiamento das empresas pressupõe que o mercado de capitais atravessa, ou poderá atravessar, um mecanismo de equilíbrio e de maneira que possa trabalhar de uma forma saudável. A palavra confiança é provavelmente a palavra que melhor caracteriza um saudável funcionamento do mercado de capitais. E essa palavra confiança tem andado também afastada do nosso processo e do nosso meio, do nosso meio ambiente. Pelo que penso que neste momento, o importante a fazer, e num momento em que, por exemplo, a yield das obrigações portuguesas está a cerca de 16% neste momento, hoje, o que acontece é que, quer que se queira, quer não, e este não é o nível de financiamento atual do governo português, mas é o nível de referência para todos os investidores externos e provavelmente muitos dos internos. Isto cria, de alguma forma, ou a necessidade de um processo que passa pela credibilidade, para atingirmos essa confiança. E essa credibilidade, em termos macro, funciona com a credibilidade do Estado português, onde os níveis de risco de crédito subiram, o spread para a Alemanha, que é normalmente o comparável, tenha subido de uma forma incrível. Portanto, essa credibilidade põe-se, na minha opinião, a 3 níveis. Credibilidade dos números apresentados, dos números económicos e das nossas estatísticas apresentadas. Não tivemos uma accuracy muito grande nos últimos anos nos números apresentados. Credibilidade a nível de algumas reformas estruturais que temos que implementar.
e que numa altura destas implementar, é mais fácil eu estar a falar de que é preciso implementar reformas estruturais do que o próprio efeito, mesmo que se consiga implementar, do que o próprio efeito dessas reformas estruturais. Portanto, as reformas estruturais, normalmente, os efeitos não vêm em menos de 3, 5 anos, conseguimos ver muito pouco desses efeitos. Mas é preciso, e é uma altura difícil de as implementar. O terceiro ponto importante em termos de nível de credibilidade é a credibilidade na forma como comunicamos toda a política que estamos a tentar implementar, principalmente a nível dos esforços, e a população portuguesa vai ter esforços grandes, e já está a ter esforços grandes, para se poder implementar algumas das políticas. É preciso comunicar bem esses esforços e é preciso explicar bem porque é que servem esses esforços, de forma a que haja um commitment global da população, da parte do mercado de trabalho, da parte dos empresários, para o sentido do caminho ser o caminho mais certo. Mais uma vez, em termos destes mecanismos, convém reforçar que Portugal, neste momento, não tem os instrumentos todos que poderia ter, ou que teve no passado, para poder implementar políticas macroeconómicas de forma a reajustar a própria economia. Num momento como este, em que vai ser necessário, por um lado, diminuição da dívida privada, principalmente da dívida privada externa, e ao mesmo tempo um aumento de produtividade da própria economia, ou seja, através do aumento do crescimento económico, numa altura destas, torna-se de alguma forma complexo implementar tudo sem um esforço adicional por parte da população, por parte do Estado. E é esse o busilis que é difícil de explicar ou difícil de implementar em todo este processo. Há aqui alterações estruturais duras que têm que ser feitas, algumas têm estado já a ser feitas, mas que vão ter que continuar a ser feitas. Portanto, torna-se muito difícil, no movimento macro, em que se tem que diminuir a dívida privada, e muita da dívida privada transforma-se em dívida pública no futuro. Basta andarmos uns anos para trás e pensarmos que muitos dos discursos de investimento público era feito com investimento zero ou quase zero. Na verdade, esse investimento para o Estado, no momento inicial do investimento, era zero ou quase zero, no futuro não irá ser quase zero. Refere-se, nomeadamente, às parcerias público-privadas. Por exemplo. António Gomes Mota, há muitos anos que estudo esta questão, não só do ponto de vista das empresas, mas também do ponto de vista académico. Aquilo que é a estrutura de capitais das empresas portuguesas não é a mais indicada para quando chegamos a uma situação destas em que os bancos têm que desalavancar. Não estão preparados, nomeadamente os acionistas e também os seus sócios ou acionistas, para poderem acorrer às necessidades das empresas nestas alturas. Aliás, eu gostava até no fundo, juntar dois comentários que os meus colegas de debate fizeram, que parecem muito apropriados para responder à sua questão. O primeiro ponto que o Luís de Carvalho referiu tem a ver com o excessivo nível de endividamento, nomeadamente bancário, que a generalidade das empresas portuguesas tem, relativamente à média comunitária, nomeadamente. E o segundo ponto tem a ver com a questão que colocou, que é o Rogério, do eventual maior recurso ao mercado de capitais. Eu acho que nós aqui temos como problema central uma mudança de paradigma. Paradigma na forma como as pessoas olham para a detenção do capital das empresas. Nós temos uma tradição quase secular em que, de facto, há uma quase obsessão pelo controle da maioria do capital da empresa. O que muitas vezes leva na prática à descapitalização, porque processos de crescimento que a empresa tem, que deveriam ser acompanhados, para além, obviamente, de financiamento externo, também por reforço dos capitais próprios, muitas vezes os empresários não o fazem, com esta enorme preocupação que têm sempre de manter o controle. E, portanto, nós temos que passar para um paradigma de muito maior partilha de capital. E isto facilita, no fundo, responde às duas questões. Por um lado, permite que as empresas se capitalizem um pouco mais, e, ao mesmo tempo, se dentro dessa lógica de partilha de capital pudermos também incorporar uma outra dimensão importante, que é a mudança de escala das empresas, através de processos ou de aquisição ou de fusão, etc., respondemos à segunda questão. Ou seja, começamos a ter empresas
com uma outra dimensão, com uma outra capacidade para poder encarar, nomeadamente, a utilização do mercado de capitais como fonte de financiamento. Enquanto este paradigma da detenção de capital não mudar, é muito difícil nós respondermos bem a essas duas questões. A questão, e ao fundo dessa observação que o António fez, essa necessidade de mudar esse paradigma, quando olhamos para as empresas portuguesas, comparativamente, por exemplo, com alguns mercados anglo-saxónicos, há uma grande mistura entre aquilo que é a detenção do poder acionista, a detenção do capital das empresas e a própria gestão. Quando olhamos para a maior parte das empresas norte-americanas, por exemplo, há de facto uma gestão profissional que entra e sai consoante os resultados. Isso não acontece muito nas empresas portuguesas por uma questão de dimensão e, portanto, não tem massa crítica para contratar gestões profissionais, ou não tem nada a ver com isso? Tem um bocadinho a ver com tudo. Se nós repararmos, por exemplo, mesmo no caso português, e se formos para o segmento das maiores empresas, nomeadamente as empresas cotadas, verificamos que essa situação já começa a ser prática corrente, ou seja, na maioria das empresas, ou em muitas empresas, temos já, se não na totalidade, a grande maioria dos gestores totalmente profissionais. O problema aparece sobretudo quando descemos um bocadinho na escala. Aí ainda há muito o conceito da empresa familiar, da família, do dono, que tem, no fundo, que pode ter a acompanhá-lo um conjunto de gestores profissionais, mas ainda a gestão da empresa é ainda muito marcada por essa dimensão pessoal de controle. E, provavelmente, é algo que se encaixa também naquilo que eu disse há pouco. Ou seja, à medida que se vai ganhando escala, essa situação é de per si insustentável. E, portanto, as empresas têm que, quando estão numa determinada dimensão, têm que fazer uma opção. Ou se dá maior prioridade a essa manutenção do controle e não crescem, ou se querem crescer e aproveitar oportunidades de investimento e de expansão que, porventura, têm que, de facto, entrar num processo de partilha de capital. Se nós olharmos para as nossas maiores empresas, verificamos, independente das questões e das dificuldades que muitas delas perpassam, que, de facto, são situações de razoável partilha de capital. Não há um acionista que seja claramente maioritário, que seja dono da empresa. E, portanto, há muita convergência de acionistas com participações importantes, mas não necessariamente maioritárias, num projeto que é comum, numa ideia de empresa que é comum, e de facto, esse é inevitavelmente o caminho que nós temos que trilhar para um maior número de empresas. Indo um pouco mais à frente nesse raciocínio, quando olhamos para alguns comentários, eventualmente até de alguns empresários, sobre o mercado de capitais, há muitas vezes o comentário de que o mercado é pequeno, Portugal é um país pequeno, não tem a capacidade suficiente de atração de grandes investidores. Mas se olharmos para algumas empresas, de cabeça cito a PT, ou a Simpor, ou a EDP, são empresas que têm conseguido atrair grandes investidores, os melhores, para o seu capital. Portanto, não é a dimensão do mercado, leia-se Portugal, leia-se Euronext Lisboa, que tem impedido atrair grandes investidores para empresas que apresentam resultados. Não, e esses exemplos, e haverá mais alguns, infelizmente não muitos mais, mas haverá mais alguns, indicam isso. Agora, de uma forma geral, são empresas que são atrativas para o potencial investidor externo por, sobretudo, duas ordens de razões. Ou porque têm uma posição dominante no mercado local que usaram como plataforma para uma expansão internacional, é o caso tipicamente da EDP, da PT, da Simpor, ou são empresas que pelas suas características acabam por ter também uma exposição internacional grande. O que eu acho que o investidor externo tem alguma dificuldade é em sentir dimensões de atratividade perante empresas portuguesas, mesmo que tenham alguma dimensão, que sejam meramente locais. Portanto, a exposição internacional é um fator claramente que incrementa a atratividade das empresas, que são olhadas em termos de risco de uma forma diferente e mitiga um bocadinho o risco de Portugal, que nesta conjuntura, obviamente, é dramático para muitas empresas. E, portanto, seguramente que se houver esse conjunto de características, haverá mais empresas que um dia podem vir a ser cotadas. Agora, isso não resolve o outro problema, que é o problema da escala. E nós, de facto, temos ainda relativamente poucas empresas com uma dimensão que seja relativamente atrativa para podermos as cotar em bolsa. Luís Carvalho, há pouco fazia uma fotografia precisa daquilo que são, ou que é a realidade da falta de crédito, ou das necessidades de crédito, quando olhamos e partindo para, digamos, o ponto seguinte que tem a ver com as soluções. Como é que a banca pode ajudar as empresas nesta fase? Por um lado, na fase de investimento, embora esteja em queda, mas ainda assim continua a haver investimento, e na questão da tesouraria, que essa parece-me ainda mais premente relativamente à maior parte das empresas. Que soluções é que existem? Muito bem.
Bom, eu antes de mais, e enfim, completando um pouco a minha primeira intervenção, gostava também de acrescentar que, ou seja, apesar destas dificuldades, deste quadro restritivo, a política dos bancos nacionais, isso tem sido até nos últimos tempos muito anunciado, em termos daquilo que é o apoio, nomeadamente à tesouraria das empresas, e empresas que tenham viabilidade económica, tenham ainda capacidade de endividamento e, portanto, tenham uma situação financeira equilibrada, apesar de com dificuldades pontuais, mas que sejam empresas com viabilidade económica, de facto, nós não temos limitações em termos de apoio a essas empresas, em termos de concessão de novo crédito. Agora, é fundamentalmente, e como disse, apoio centrado na tesouraria das empresas, porque essa é aí que há a maior procura, aí que há maiores problemas, e menos nos projetos de investimento, e nomeadamente projetos de investimento de grande envergadura, que as próprias empresas têm vindo a adiar. E, portanto, aí é que eu acho que está a dificuldade maior, é exatamente no ciclo de pagamentos e recebimentos entre as empresas. Há um estudo, de resto, muito interessante, foi coordenado pelo professor Augusto Mateus e encomendado pela ACES, pela Associação Cristã de Empresários e Gestores de Empresas, que vem em linha com análises que nós já tínhamos feito também dentro do banco, e que, no fundo, chegam a conclusões que, de facto, são preocupantes. Ninguém paga horas. Ninguém paga horas, metade dos pagamentos são feitos fora do prazo. Portugal é o segundo país da União Europeia com maior nível de atrasos face aos prazos contratados, a seguir à Itália. Os prazos degradaram-se 12 dias desde 2006 e isto tem impactos na economia. As contas foram feitas, são cerca de 14 mil empregos que se destroem por ano pelos atrasos de pagamento. Não é pelos incumprimentos, não é por deixar de pagar, é só meramente por pagar mais tarde. E estamos a falar de prazos de pagamento que, em média, de acordo com as estatísticas que existem, são prazos médios de pagamento contratados de 45 dias, que na prática vêm-se a concretizar com prazos médios de 90 dias. O que isto tem de heterogeneidade significa que alguns pagam a 60, outros pagam a 120, a 180 ou até a mais do que um ano. Luís, permita-me só fazer aqui um pequeno parênteses e vou interrompê-lo, já vamos à questão das soluções. Relativamente a essa questão dos prazos de pagamento e daquilo que é a experiência de um grande banco, de que obviamente contacta com vários players, porquê é que essa situação persiste? É desde logo porque o Estado não paga a tempo e horas e tem um peso grande na economia? É uma questão cultural? Porque quando uma empresa portuguesa trabalha com um fornecedor ou com um cliente externo, nomeadamente de países onde os prazos de pagamento são afinados ao limite, tem que cumprir mesmo, porque arrisca só a perder o cliente ou a perder o fornecedor, dependendo das situações. Exatamente, respondeu exatamente à questão, ou seja, fundamentalmente são 3 ordens de razões. A primeira, mais evidente, tem a ver com as dificuldades financeiras que muitas das empresas estão a atravessar e, portanto, com o volume de falências e dificuldades que estamos a sentir. O segundo tem a ver exatamente com o peso do Estado na economia e, portanto, o Estado é dentro das entidades, dos agentes económicos, aquele que tem mais problemas. Aliás, esta semana vimos um diferendo público entre um fornecedor de compressas de hospitais e a direção do hospital, onde a discussão estava em se o volume de fornecimento estava em atraso, eram 19 meses ou eram 14 meses. E, portanto, quando chegamos a este nível de atrasos, de facto, temos um problema sério para resolver ao nível dos pagamentos e de recebimentos. E por outro lado, é uma questão cultural. Porque, de facto, há empresas que querem pagar a tempo e horas, mas não conseguem. Mas também há outras que podiam pagar a tempo e horas e aproveitam para não pagar. E, portanto, isso também é uma questão cultural. Nas empresas pagar e morrer quanto mais tarde, melhor. Exatamente. E, portanto, isso é uma questão cultural e, portanto, as questões culturais demoram muito tempo a resolver-se. De resto, é sabido, no norte da Europa, qualquer empresa que se atrase um dia no pagamento faz automaticamente o pagamento da sua dívida mais um dia de encargos financeiros. Portanto, não é preciso ser notificado para pagar o atraso de um dia que seja em termos de cumprimento dos prazos que estavam contratados. E, portanto, estamos ainda muito longe disso. E, desse ponto de vista, eu acho que as mudanças culturais demoram tempo e também é necessário, não chega a boas palavras, obviamente, o comprometimento de todos de passar a pagar a tempo e horas é importante, mas, de facto, é importante também existirem instrumentos que possam ajudar a essa credibilização. E nós, no Banco Espírito Santo, preocupados com este tema já de longa data, começámos a assistir, enfim, desde logo, a um maior nível de endividamento, de financiamentos a mais de 5 anos, versus o peso do financiamento de curto prazo. Neste cenário de uma década em que o investimento privado e público esteve, mas nomeadamente o investimento privado esteve endémico, preocupámos porque, de facto, estávamos a ver que muito do financiamento que estava a ser pedido
de médio e longo prazo eram financiamentos de reestruturação, para resolver problemas de tesouraria, quando o financiamento adequado a financiar necessidades de fundo de maneio são financiamentos de curto prazo, 60 dias, 90 dias. Outra questão que nos preocupou foi exatamente assistir à massificação, nomeadamente ao nível do relacionamento entre as PMEs, da utilização do cheque pré-datado. Portanto, o cheque pré-datado, quando na última década do século passado, enfim, o pagamento por letras era um meio de pagamento usual entre as pequenas e médias empresas, nos últimos 12 anos praticamente as letras desapareceram do mercado e substituiu-se por uma figura que não tem enquadramento jurídico, que é o cheque pré-datado. E, portanto, quando nós vemos uma massificação da utilização do cheque pré-datado como instrumento de pagamento entre as empresas, é sinal de que, efetivamente, alguma coisa está mal e é preciso introduzir aqui ou encontrar soluções. E foi nesse sentido que, no final de 2009, lançámos uma solução de pagamentos entre empresas, designada BES Express Bill, que procura ir de encontro àquilo que é a preocupação das empresas. Ou seja, é natural que uma empresa que tem que adquirir matéria-prima para se estocar, transformar, vender e depois mais tarde de receber, tem que ter tem que conseguir negociar prazos de pagamento junto dos seus fornecedores que sejam ajustados ao seu ciclo operacional. E, portanto, mas esses prazos de pagamento, obviamente, têm que, por um lado, ser cumpridos e têm que ser, efetivamente, ajustados ao seu ciclo operacional. E, portanto, é normal que se queira pagar um pouco mais tarde, ou seja, pagar dentro daquilo que serão os prazos do ciclo operacional de cada uma das empresas, dentro de cada um dos setores onde estão inseridos. Portanto, esta solução de pagamento é uma solução que, no fundo, são pagamentos eletrónicos a prazo, portanto, é um agendamento de um pagamento, imaginemos uma fatura para pagar no dia 30 de abril, o cliente emite uma ordem de pagamento como um normal pagamento eletrónico a fornecedores para o dia 30 de abril, e com este ato a empresa está a fazer duas coisas. Está a fazer um agendamento de pagamento que é irrevogável e automaticamente o banco associa uma garantia de bom pagamento. O que significa que no dia 30 de abril, aconteça o que acontecer à empresa, o pagamento vai ser feito. E, portanto, isto resolve desde logo um problema grande na área dos negócios, que é a incerteza, a insegurança, a incerteza. Muitas empresas deixaram de fazer planeamento de tesouraria pura e simplesmente porque os planos de tesouraria falhavam. E, portanto, este é um instrumento que ajuda a repor a capacidade das empresas conseguirem fazer planos de tesouraria porque sabem quando é que vão receber. E, portanto, com isto, passam a saber quando é que recebem, mitigam o risco de crédito, portanto, têm a certeza que vão receber naquela data e, portanto, não há o risco de incumprimento. E, por outro lado, associamos uma faculdade que é a possibilidade da empresa poder fazer a antecipação desses fundos de forma automática, até ao vencimento dessa ordem, com custos financeiros mais baixos e sem utilizar os seus plafons de crédito. E, portanto, é um crédito que está facilmente acessível. Tudo isto funcionando numa plataforma de internet banking, portanto, sem circuitos operativos, sem cargas operativas, funcionando online, e que, portanto, permite que a relação das empresas possa fazer-se de uma forma mais saudável e, portanto, as empresas possam negociar prazos de pagamento mais ajustados, mas quando pedem uma dilatação, uma negociação de um prazo de pagamento um pouco mais folgado, estão simultaneamente a dar uma garantia de pagamento ao seu fornecedor e uma faculdade desse fornecedor poder fazer a antecipação dos fundos. E já vamos olhar para as questões do financiamento também. É a altura de fazermos um intervalo nesta Comissão Executiva. Estamos a falar com António Gomes Mota, Luís de Carvalho e também Rogério Soleiro sobre o financiamento da economia real e das empresas. Fazemos agora um breve intervalo, regressamos já a seguir. Até já.